Vamos mais uma vez direto do Media Center em Caxias do Sul. O Brasil conquistou mais 2 medalhas de bronze nesse sábado, ambas com equipes femininas. No futebol, as brasileiras ficaram diretamente com o 3º lugar, sem haver o confronto com o Japão, que se retirou da competição. No handebol feminino, o Brasil superou o Quênia por 24-15 para ficar com a medalha. Já no handebol masculino, a Croácia ganhou da Alemanha e ficou com ouro. No futebol masculino, a Turquia bateu a Alemanha nos pênaltis na tarde de hoje e conquistou o bronze. As finais do futebol ocorrem neste domingo, 10 horas da manhã. Estados Unidos e Polônia disputam o ouro no feminino. Na tarde, 2 horas, ocorre a decisão no masculino, entre França e Ucrânia. E na manhã deste domingo, a prova pioneira na história dos Jogos Olímpicos encerra as competições do atletismo. A disputa tem início às 8 horas da manhã, em frente à Prefeitura de Caxias. E a nossa equipe conversou com a organização da maratona. Na manhã deste sábado, representantes de diversos países se reuniram para combinar e esclarecer algumas dúvidas e questões sobre a prova da Maratona das Surdo-Olimpíadas, que ocorre no domingo, dia 15 de maio, o último dia do evento. Em virtude da competição, algumas ruas serão bloqueadas em Caxias do Sul para a segurança dos atletas e também do público. A prova inicia às 8 horas da manhã, em frente à Prefeitura de Caxias, e encerra no mesmo lugar, como explica Zelfino, um dos organizadores da maratona. Sim, estamos nos preparando já há algum tempo, tá? Então, a programação ela é o seguinte, ó. A partir das 6 horas da manhã, as ruas vão estar bloqueadas. Quais são as ruas principais? A 18 do Forte totalmente bloqueada, a Sinimbu totalmente bloqueada e as paralelas a essas duas ruas, né? Lá a chegada e a prova está prevista para sair às 8 da manhã, né? Exatamente 8 horas a gente vai dar a largada, tá? E a previsão de chegar aos primeiros é por volta de 10h25, 10h30, por aí deve estar chegando o primeiro. E o encerramento de toda a prova nós estamos prevendo para encerrar a 1 hora da tarde, mais ou menos nesse horário. Vai depender muito dos atletas, né, que vão chegar, enfim, tem uns que vão chegar mais lentos, né? Então a nossa previsão é no máximo 1 hora chegar todo mundo. O percurso da maratona tem um circuito de 6.028 metros. Para completar a maratona, cada atleta deve dar 7 voltas completas no circuito. 21 homens e 8 mulheres estão inscritos para a prova, que é uma das mais importantes dentro do atletismo. Durante os 42.196 metros, que é a distância total do percurso, haverá pontos de hidratação e também alimentação para os atletas. É uma prova oficial, internacional, tá? Ela vai ficar com esse certificado por 5 anos para Caxias, né? Que é um legado que vai ficar para a prova. Durante a prova tem 2 pontos de hidratação, né? Que cada em maratona é obrigado a botar de 5 em 5 quilômetros. Nós vamos botar de 3 em 3 quilômetros, tá? Então tem hidratação, o pessoal pode parar para tomar água, pode parar para fazer a hidratação dele, ou pode pegar água e correr, tá? Ele tem um prazo mínimo de 6 horas para fazer a prova, tá? Que é tranquilamente. Tem pessoas sim que param para comer, para beber, para ir no banheiro, tem banheiro químico no trajeto, tá tudo esquematizado, tem tudo isso aí. Então, a pessoa não tem horário para chegar, tem horário para sair que é às 8 horas. E como a maratona ocorre em um circuito nas ruas centrais de Caxias, haverá bloqueios a partir das 5 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Confira na reportagem.
Neste domingo, 15 de maio, último dia de competições da 24ª edição das Surdo-Olimpíadas, a realização da maratona vai bloquear ruas no centro de Caxias do Sul. Trechos das ruas Alfredo Chaves, Angelina Miquelon, Feijó Júnior, os 18 do Forte e Sinimbu vão estar interrompidos entre as 5 horas da manhã e as 2 horas da tarde. A maratona terá início às 8 horas e vai reunir 32 atletas, 23 homens e 9 mulheres de 15 países. A largada e a chegada acontecem em frente ao prédio da Prefeitura de Caxias do Sul. Serão 7 voltas ao longo de 6 quilômetros, totalizando um percurso de mais de 4.200 metros. A maratona terá transmissão da Deaflympics TV a partir das 8 horas, pelo YouTube da Xplay TV e pelos canais 692 da Claronet e 628 da Sky. Mesmo depois de encerrada a Surdo-Olimpíada, você pode acessar tudo o que aconteceu no evento em vídeos, fotos e notícias na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da Deaflympics TV, disponível para os sistemas Android e iOS. As Surdo-Olimpíadas só puderam ser realizadas graças à união de forças de muitas pessoas. Entre essas, um grupo muito especial, que deu exemplo de comprometimento, dedicação. São os 300 voluntários que trabalharam de forma gratuita, contribuindo diretamente para o sucesso das Surdo-Olimpíadas. Um trabalho que é feito nos bastidores, silencioso na maioria das vezes, mas que faz a grande diferença na organização de um evento. Estamos falando do trabalho de 300 voluntários de Caxias do Sul e de outros estados brasileiros, e até do exterior. De forma gratuita, estão atuando durante a 24ª Surdo-Olimpíada de Verão, que segue até o domingo. Eles estão em diferentes locais, nos ginásios, arenas, campos e também com um estande junto ao Media Center. De acordo com o coordenador dos voluntários da Surdo-Olimpíada, Everton Andrade, eles se dividem entre surdos e ouvintes, os intérpretes de Libras e os de língua internacional de sinais. Tem às vezes uns obstáculos, né, que eles enfrentam, porque alguns não têm os Libras, né, eles não têm esse conhecimento, estão aprendendo aqui agora, nesse momento, mas eles têm uma quebra de comunicação. Mas eles estão tentando, estão se esforçando, tenta pelo celular, a gente tenta ajudar também, vai passando algumas comunicações. Os meses anteriores a gente passou cursos para eles e vídeos para eles aprenderem, então buscaram, né, algumas pessoas, mas eles estão tentando e estão conseguindo. Graças a Deus estão conseguindo se comunicar e fazer com que o evento aconteça. As escalas de trabalho são definidas pela coordenação conforme a disponibilidade de cada voluntário, feito nos formulários de cadastro. Os voluntários estão divididos em 3 turnos diferentes diariamente, com jornadas de 4, 6 e 8 horas. E entre os profissionais com um papel fundamental para a realização das Surdo-Olimpíadas estão os intérpretes de línguas, que auxiliaram na comunicação de ouvintes e surdos. Com o seu trabalho lindíssimo e atento, eles também nos ensinaram muito ao longo dos últimos 15 dias. Transmitir um evento esportivo mundial para a comunidade surda envolve o trabalho de diversos profissionais. Uma das partes mais importantes é o trabalho dos intérpretes de Libras e de sinais internacionais.
Na 24ª Deaflympics, Isaac, Flaviane e Cláudia foram os responsáveis por tornar o conteúdo informativo ainda mais acessível para a comunidade surda mundial. Para eles, a experiência nas Surdo-Olimpíadas foi especial. Então, queríamos saber como foi a tua experiência aqui trabalhando nas Surdo-Olimpíadas como tradutor. Então, meu nome é Isaac, este é o meu sinal. Eu trabalho como professor de Linguística na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estou doutorando agora em linguagem. Foi uma experiência muito boa, porque é sempre bom a gente praticar a língua internacional de sinais, conseguir fazer essa tradução, essa formalização da comunicação. Então eu senti muito bom ver como funciona isso, como é a integração da comunidade surda com o mundo durante esse período de competição. Foi realmente um desafio para mim. Então, a minha experiência de trabalhar aqui na X-Play TV, foi muito boa. Foi bem desafiador, porque são muitas competições, são novos para nós, a experiência também de educação, de línguas, de experimentar, ver as competições, foi tudo uma novidade, foi um desafio. A troca de experiências entre nós, os tradutores, e também a relação com o grupo de ouvintes, com a equipe de trabalho aqui, adaptações da cultura, nós passando sobre a cultura surda e eles passando sobre a cultura ouvinte pra gente. Foi bastante aprendizado, aprendemos bastante coisa. Isso realmente foi importante. Pra ti, como foi a experiência aqui? Antes eu não imaginava vir para um trabalho assim, trabalhar num jornal, e foi muito interessante porque nós, o grupo de tradutores, fazendo a troca, na hora da entrevista, na hora do jornal, no começo foi bem difícil, foi um pouco confuso, consegui criar os elos com os tradutores, mas depois com o tempo, a prática, quando iam vindo as notícias e tudo mais, a gente conseguiu esse vínculo profissional e foi uma ótima experiência. Para auxiliar no trabalho dos intérpretes de sinais internacionais, os intérpretes de Libras também desempenharam um papel fundamental. William ficou com a responsabilidade de espelhar, em Libras, os roteiros dos telejornais, transmissões ao vivo de diversas modalidades e reportagens, enquanto Felipe foi responsável por auxiliar nas reportagens. Eles contam que no início foi difícil, mas que com o passar dos dias, a comunicação foi melhorando. Então, para mim a experiência foi bastante desafiadora. Foi a primeira vez que eu fiz espelho, foi a primeira vez que eu precisei traduzir para outro tradutor. Então no começo foi difícil me adaptar, foi difícil entender as diferenças que precisava, mas com o passar do tempo a gente conseguiu esse elo de tradutores que a Cláudia falou, né? E o trabalho aconteceu muito bem. Então foi uma experiência desafiadora aprender alguns sinais novos da língua de sinais internacional e também sinais de países, conhecer culturas distintas. Isso foi bastante legal. Então a experiência no geral valeu muito a pena. O meu nome é Felipe, esse é o meu sinal na comunidade surda. Para mim, essa experiência foi um desafio, mas também foi muito aprendizado, muito legal. Porque eu já tenho experiência com TV, também com línguas, eu falo inglês, alemão, francês, espanhol, um pouco de Libras e um pouquinho de sinais internacionais. Mas juntar tudo isso aqui foi novo para mim. A TV, Libras, inglês, tradução, entrevista, esporte. O esporte foi novo para mim. Então, juntar tudo isso, misturar, foi uma experiência, nossa, um aprendizado muito legal. Não importa a maneira, a comunicação é fundamental para incluir, aproximar e assim deixar claro que todos somos um. E o clima é de quase encerramento, mas ainda tem Surdo-Olimpíadas na tela da X-Play TV.
À tarde tem a final do futebol masculino, com a Ucrânia e a França. E a partir das 5h30, iniciaremos a transmissão da cerimônia de encerramento dos Jogos. E o sentimento já é de saudades por aqui. Foram dias intensos de muita integração, superação, amor ao esporte. Por isso, nós encerramos a edição de hoje com algumas imagens que marcaram essas Surdo-Olimpíadas.